Olá, vamos falar um pouquinho agora sobre a verdade, sobre a desassociação nunca dita. Vamos lá. O texto normalmente usado pela Sociedade Torre de Vigia é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 11, que tem sido usado aí por um monte de gente. O texto diz, eu vos escrevi a minha carta que cesseis de manter convivência com fornicadores, não querendo dizer inteiramente com os fornicadores deste mundo, mas com os gananciosos, ou extorsores, ou com idólatras. Senão terias realmente que sair do mundo. Mas eu vos escrevo agora, para que cesseis de ter convivência com qualquer que se chame irmão, que for fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, ou injuriador, ou beberrão, ou extorsor, nem sequer comendo com tal homem. Bom, eu estou usando aqui a tradução do Novo Mundo, né? Letras grandes. Eu sei que tem alguns irmãos aí que nem conhecem, né, essa tradução, mas vamos colocar bem certinho aí para você poder entender, senão é capaz deles dizerem assim, é mentira, não existe essa Bíblia não. Tá aqui, tradução do Novo Mundo, letra gigante. E aí, olha só que interessante. Veja só, aqui na nota de rodapé, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, quando ele diz assim, ó, cesseis de ter convivência. A palavra que aparece aqui, ó, literalmente escrito aqui, ó, vou ler. Literal, não vos misturei com, grego, messinanami nistai. Olha só que interessante. A palavra que aparece na língua grega para 1 Coríntios 5:11 não tem nada a ver com a aplicação do texto que a Torre de Vigia faz aos desassociados. A palavra grega não tem nada a ver. Vamos de novo? Na tradução do Novo Mundo, letra gigante, não vos misturei, literalmente, não vos mistureis. Não tem nada a ver com você deixar de dar um oi. Não tem nada a ver com você deixar de cumprimentar a pessoa. Não tem nada a ver com você deixar de falar com a pessoa, não tem nada a ver o texto, não tem nada a ver com a política que a Torre de Vigia colocou. Então veja só, quando a Torre de Vigia diz, olha, você não pode conversar com o desassociado, você não pode, você não pode, você não pode, ela está indo muito, mas muito além do que está escrito. E aí a gente recorre ao mesmo escrito de Paulo. Vamos à carta de Paulo aos Tessalonicenses, que a gente vai ver como Paulo tratava essa questão. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha só o que Paulo nos diz aqui. Segundo aos Tessalonicenses 3, 14 e 15. Mas se alguém não for obediente à nossa palavra, por intermédio desta carta, tomai nota de tal. Parai de associar-vos com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o considereis como inimigo, mas continuai a admoestá-lo como irmão. Olha só, então esse escrito aqui de Paulo complementa o de 1 Coríntios. O que Paulo está falando? Quando ele diz assim, não vos mistureis, né? Não vos mistureis, literalmente. Então ele diz assim, parai de associar-vos com ele, quer dizer... Agora, se uma pessoa não é obediente à palavra, ela prefere, né, ter a ideia de ser um desordeiro, de ser uma pessoa que não quer seguir a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, parai de associar-vos com ele. A mesma ideia do texto de Coríntios, não vos mistureis com eles. Mas olha só que interessante, contudo, não o considereis como inimigo, mas continuai a considerá-lo como irmão. Veja só que interessante. E aí tem mais um detalhe super, hiper, extra, mega importante quando a gente se refere àquele homem de Corinto. Aquele homem que tinha por esposa a madrasta de seu pai. Quando a gente recorre, agora voltando a Tessalonicenses, veja que Paulo não dá autonomia para você considerar ninguém como inimigo, porque ele passou a ter um comportamento desordeiro. Continuai a admoestá-lo como irmão.
Então veja aqui que a torre de vigia sai completamente fora do texto. Aqui é Bíblia pela Bíblia, não precisa mais nada. Aí nós vamos para 2 Coríntios, no capítulo 2. Aqui agora a gente vê uma coisa assim fantástica, que eu estava fazendo uma pesquisa e entendi. Olha só, capítulo 2, versículo 5. Ora, se alguém vos causou tristeza, ele entristeceu não a mim, mas a todos vós até certo ponto, para não ser rigoroso demais naquilo que digo. Esta censura da parte da maioria é suficiente para tal homem. De modo que agora, ao contrário, deveis perdoar-lhe bondosamente, deveis consolá-lo, para que tal homem não seja, de algum modo, tragado pela sua excessiva tristeza. Exorto-vos, portanto, que vos confirmei o vosso amor por ele, porque eu vos escrevo também com o fim de averiguar de vós a prova, se sois obedientes a essas coisas. O que bondosamente perdoardes alguém, eu também perdoo. De fato, quanto a mim, o que eu estiver perdoando, se é que perdoei bondosamente, alguma coisa tem sido para vós à vista de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, pois não desconhecemos os seus desígnios. Olha só que interessante isso aqui, gente. Esse texto, ele está dizendo para a gente aqui o seguinte, olha, se você expulsar um irmão, se você passar a destratá-lo como irmão, se você passar a tratá-lo como inimigo, se esse cara entrar em tristeza profunda, o Satanás venceu a igreja. E o Satanás não pode vencer a igreja, o Satanás não pode vencer a congregação. Então veja, as congregações das testemunhas de Jeová estão sendo vencidas pelo diabo. A partir do momento que eles desassociam a pessoa, colocam a pessoa para fora, mesmo que a pessoa até mesmo diga algumas vezes que está arrependida. E você que é desassociado, se estiver assistindo esse filme, você sabe que você, no final das contas, você disse, olha, mas eu estou arrependido. E aí eles disseram, mas infelizmente a irmã vai ter que ser desassociada, porque a irmã está grávida. Ou então, olha, o irmão vai ter que ser desassociado, porque aquela sua namorada, ela ficou grávida, o irmão vai ter que ser desassociado. Então veja, o Paulo está mostrando para nós aqui, aceita aquele homem, veja só que ele precisa de carinho, tal, não sei mais o quê. E se não, veja só o texto, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, pois não desconhecemos seus desígnios. Por que o Paulo colocou esse texto aqui? Por que o Paulo falou que a igreja de Corinto estaria sendo sobrepujada por Satanás? Se ela continuasse a destratar o homem. É só ver o contexto, gente. O contexto é muito claro. Quer dizer, uma igreja, uma congregação que disciplina a pessoa, a mantém fora do seu rol, a mantém como inimigo, como é o caso, porque você não pode falar com o cara, você não pode cumprimentar o cara. Você vê o cara de um lado da rua, você tem que passar para o outro lado da rua. Né? São as regras que a torre de vigia diz. Aí ela diz também que se você é pai, você não deve nem receber o seu filho que é desassociado em casa. Se você é filho, você não deve receber o seu pai ou a sua mãe que é desassociado em casa e não mora com você. E se alguém disser que eu estou mentindo, nós vamos para o livro Mantenha-se no Amor de Deus. É muito simples tudo que eu estou falando. Então veja que essas regras da torre de vigia sobre desassociação não tem nada a ver com a palavra de Deus. Na realidade, essas regras da torre de vigia sobre desassociação, elas nada mais são do que um cala-boca na pessoa que saiu. É apenas isso, é um cala-boca para que ninguém mais ouça esta pessoa. Principalmente agora, na era da informação, que estão saindo pessoas às dezenas da organização, eles não querem que essas pessoas digam por que estão saindo. E é claro, né, que qualquer pessoa que começa, conforme eu citei naquele vídeo de ontem, começa a analisar os meus vídeos, começa a comparar a verdade, percebe que nós não estamos aqui com mágoa, com qualquer outra coisa. Então, a pessoa, claro, ela vai ver onde é que está a verdade. O irmão citou aqui que não tratam nem como inimigo, tratam como mortos. Eu citei em um outro vídeo meu que um dia eu estava desassociado, a minha cunhada se encontrou comigo e o meu cachorro, o gordo.
né? Ela pediu licença para o gordo e não pediu licença para mim. Você veja só que coisa. Ela pediu licença para o gordo. Ela falou, gordo, dá licença. Ela se deparou comigo e o gordo no portão. Eu e o gordo. Imagina essa cena. Eu e o gordo na coleira. O gordo, ele era aqueles cachorro tigrado, grandão, que eu esqueci o nome, esqueci o nome do gordo agora. O gordo na coleira comigo. O gordo é aquele babá. Fila, lembrei. O gordo era um fila. E aí a gordo é aquele que babava. Aquela babona do gordo. E eu gostava demais do gordo. O gordo era um amor de cachorro. E eu com o gordo na coleira. E ela se deparou, que nós morávamos praticamente no mesmo quintal. Ela se deparou comigo e o gordo, né? E aí, quando ela se deparou comigo e o gordo, sabe aquele negócio que vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai? Então, aí ela deu o vai, não vai, e ela falou, dá licença, gordo. Cara, aquilo pra mim foi simplesmente o cúmulo do absurdo. Como é que esse pessoal tem coragem de dizer que segue a Bíblia? Como que esse pessoal tem coragem de dizer que segue a Cristo? Eu acabei de mostrar aqui as palavras de Paulo e as palavras de Cristo. Como que esse pessoal tem coragem de dizer que segue a Cristo? Nesse momento, tem testemunhas de Jeová que estão com tanta raiva de mim, mas tanta raiva de mim, que se eles pudessem, eles me matavam. Se eles pudessem, eles me matavam. De tanta raiva que eles têm. Agora eu pergunto, o que é que eu estou fazendo demais, a não ser ajudar as próprias testemunhas? Me explica, o que é que eu estou fazendo demais? Porque eu não tenho nada contra a testemunha de Jeová. Eu não tenho nada. Tipo assim, se eu ver uma testemunha de Jeová, eu não tenho nenhum pensamento contrário contra ela. Nenhum. Mas eles têm contra mim, têm contra você, têm contra todo mundo. É a lavagem cerebral, é a falta de Jesus. Porque nosso Senhor e Salvador Jesus falou mais alguma coisa interessante. Vou usar essa daqui mesmo, porque é impossível os caras terem mudado um texto numa fala de Jesus, né? Penso eu. Espero não me decepcionar. Nosso Senhor e Salvador Jesus, aqui no livro de Mateus, no seu Sermão da Montanha, nos diz assim, olha. Olha que interessante. Vocês ouviram o que disse, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. No entanto, eu lhes digo, continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que vos perseguem, para que vocês mostrem ser filhos do seu Pai, que está no céu. Pois ele faz o sol levantar-se sobre bons e sobre maus, e faz chover sobre justos. Pois se vocês amarem os que os amam, que recompensa terão? Então as testemunhas de Jeová não precisam esperar recompensa nenhuma. É Jesus quem está dizendo. Se amarem o que os amam, que recompensa terão? Isso merece um vídeo isolado depois. Que recompensa terão? Não fazem a mesma coisa os cobradores de impostos? E se cumprimentarem somente os seus irmãos, o que vocês fazem de extraordinário? Não fazem a mesma coisa as pessoas das nações? Portanto, sejam perfeitos, assim como seu Pai Celestial é perfeito. Bom, as testemunhas revelam grande imperfeição no tratar. As testemunhas revelam que não estão fazendo a vontade de Deus e que literalmente assumem a posição de não serem filhos de Deus. Porque é Jesus quem diz, se amarem só os que vos amam, que recompensa tendes? Por exemplo, quando tem uma catástrofe, como houve em Mariana, como houve agora, a primeira coisa que a torre de vigia faz, ela precisa dar uma chegada lá, afinal de contas tem testemunho de Jeová lá. Mas os primeiros que recebem tratamento são as testemunhas de Jeová. Quer dizer, a preocupação com a placa religiosa está acima da vida. Percebam isso. A preocupação com a placa está acima da vida. Deve-se dar ajuda primeiro àqueles que são nossos irmãos. E vão tentar se basear em Gálatas capítulo 6. Quando, na realidade, não é nada disso que Paulo está dizendo. Veja só que interessante.
Então, quer dizer, para onde nós vamos ajudar? Então nós vamos para o salão do reino, vai ser contactado os anciãos, aí nós vamos ver as testemunhas de Jeová que são vítimas da enchente, do furacão, de não sei mais o que. Vamos ajudar as testemunhas de Jeová. Se der depois, a gente faz mais alguma coisa, mas o foco são as testemunhas de Jeová. E onde é que fica a história de Jesus? Se cumprimentar só os vossos irmãos, que recompensa tendes? Que recompensa tendes? Né? Então, gente, as testemunhas de Jeová que se ofendem comigo, se ofendem à toa. Se ofendem porque não leem a Bíblia. Se ofendem porque desejam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E eu vou ler aqui outro texto bíblico. Veja, tem dia que eu estou mais inspirado, aí eu gosto de ler mais texto bíblico, que é esse caso de hoje. Eu vou ler agora João 12. Veja o que acontece com as testemunhas de Jeová, isso agora já de modo geral, por causa das orientações que é dado pelo corpo governante. Olha só, veja só que interessante. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se escondeu deles. Embora ele tivesse realizado tantos sinais na frente deles, não depositavam fé nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. E aí depois ele vai continuar. De qualquer modo, até mesmo muitos líderes dos judeus realmente depositavam fé nele, mas por causa dos fariseus não declaravam isso publicamente, para não serem expulsos das sinagogas, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse texto é verídico, é fato também no caso de muitas testemunhas de Jeová, né? Eles amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É por isso que vivem tão amarrados à torre de vigia, é por isso que vivem sempre com aquela utopia, né? Jeová vai resolver as coisas no tempo certo. Será que Jeová já não está resolvendo através de tantas mensagens que está enviando pelos seus profetas através da internet? Será que Jeová já não está enviando? Lucas Miqueleto. Muitos na cidade de Poços, vamos lá de novo. Muitos na cidade de Poços, de Caldas, em Minas Gerais, aprenderam quem realmente é o corpo governante. Quando... Oh, Jesus Cristo. Muitos na cidade de Poços, de Caldas, Minas Gerais e cidades próximas aprenderam quem realmente é o corpo governante. Quando tomaram conhecimento da declaração dos fatos encontrada no Anuário das Testemunhas de Jeová em 1934. Wilson Pereira, ancião, consegui pegar você ao vivo. Faz tempo que eu esperava por esse momento. Glória a Deus, Wilson. Grande abraço para você. A Cristina Vaz está perguntando o que aconteceu nessa época, né? Eu vou dar uma pesquisada melhor sobre o assunto e falarei sobre ele, tá bom, queridos? Preciso pesquisar, tá bom? Então, gente, é assim, infelizmente. Boa noite, Miriam, tudo bem, querida? Grande abraço para você também, Cristina Vaz, grande abraço para todos vocês. Então, gente, é assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você é meu amigo de Facebook, agora eu vou sair, vou dar um estudo bíblico com base no livro de Romanos. Vou sair agora, vou parar esse vídeo, vou dar um estudo bíblico com base no livro de Romanos, numa cidade vizinha. Então, se você quiser me acompanhar, basta você entrar no meu Facebook. Acredito que lá para as 19h30 eu já estarei ao vivo, se Deus permitir, tá? Romanos, capítulo 12, eu vou considerar hoje. Então, é uma oportunidade também para você que deseja aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Vamos ver aqui. A irmã aqui. Ancião, me mande o número da sua conta que perdi. Entre em contato através da minha caixa postal que te enviei. A irmã Maria Luísa, ela quer ajudar na obra. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. E você também que deseja ajudar na obra, pode fazer que nem a irmã Maria Luísa, porque quem pegou o estudo do livro O Reino de Deus Já Domina essa semana, viu que a torre de vigia só ensinou o povo a contribuir, né?
Se você deseja contribuir com a nossa obra também, é livre, você pode fazer à vontade, né? Sandra, opa, esqueci de dar o like. Boa noite, ancião. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela vos libertará. Quem ama Deus de verdade acredita somente na Bíblia e a verdade que é Cristo. Né? Legal, Sandra, é isso aí. Felipe Cordeiro, como faço para adicionar seu Face, ancião? Bom, pode procurar Edson Reis. Edson Reis. Tem uma fotografia minha e atrás tem o Coliseu de Roma, tá? Bom, mas você vai achar, não tem jeito. Não tem jeito, eu tô de blusa vermelha, tá? Aí daqui a pouquinho eu estarei transmitindo aí ao vivo pelo Facebook. Deus abençoe vocês, um grande abraço, curta, espalhe, compartilhe esse vídeo. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse vídeo é de extrema importância para as pessoas entenderem o que é desassociação. Fiquem na paz de Cristo.